Muito bom, muito bom. Como sempre acontece toda semana, nós reservamos um espaço para o nosso ouvinte para falar de prestação de serviço, diferentes profissões, dar uma ideia principalmente para aquele cara ou para aquela mulher que está pensando ou em mudar a carreira ou investir na própria carreira, e é isso que a gente faz hoje também. Estamos aqui com o arquiteto e ele que é proprietário do escritório Paralelo 23, o Leandro Tridapali. Vai conversar com a gente sobre arquitetura, sobre esse profissional que muita gente vê a plaquinha na obra, né, arquiteto, mas não sabe muito bem o que faz o cidadão que está por trás dessa placa. Então, muito boa noite, Leandro, seja muito bem-vindo. Queria que você começasse essa conversa falando sobre como é que está o mercado mesmo para os arquitetos. Hoje a gente percebe, principalmente em Sorocaba, na região, esse boom imobiliário, cada vez um empreendimento novo saindo. Isso com certeza é bom para vocês, né? Muito boa noite, seja bem-vindo ao Na Noite Ipanema. Boa noite, Thiago, boa noite a todo mundo. Isso é verdade. Na verdade, o mercado de civil hoje em dia está bem aquecido. Principalmente a parte de varejo hoje em dia. Em Sorocaba mesmo você pode ver que tem muitos shoppings em construção, né? Então isso abre oportunidade de muito investimento do pessoal do comercial, muitas lojas, muita coisa, entendeu? E isso para o arquiteto é muito bom, porque isso aí traz muitas oportunidades de trabalho, tanto de shopping, loja de rua e tudo mais, né? Então é muito investimento mesmo que está vindo para cá, em contrapartida de outras partes do comércio que está ruim, né? Não tem nenhum projeto que não tenha o dedo do arquiteto, isso é impensável. Sempre tem, Thiago, sempre tem o arquiteto, está lá, mesmo para pensar o espaço, pensar a parte de marketing, de tudo isso que envolve a parte de vendas, né? Muito bacana. Eu queria saber um pouquinho sobre a relação engenheiro-arquiteto. Que dizem que, assim, que o arquiteto ele pensa como vai ser, o engenheiro que se lasca depois fazendo as contas para botar o prédio em pé. Vocês trabalham juntos? É um trabalho independente? Realmente, assim, você idealiza e depois levantem? Como é que funciona? Na verdade, o trabalho engenheiro-arquiteto é sempre um trabalho conjunto, tá? Normalmente o arquiteto cria a parte... cria a espacialidade do objeto, do edifício, e o engenheiro ele vem para contribuir com o trabalho, com a parte de cálculo estrutural, com a parte dos complementares, que é projeto de elétrica, hidráulica e tudo mais, né? Mas assim, o trabalho é sempre em conjunto, sempre os dois estão vinculados, sempre. Muito bacana. Conversando aqui com a gente, o Leandro Tridapali, arquiteto do escritório Paralelo 23. Leandro, a gente está vivendo um período na humanidade onde os prédios estão ficando cada vez mais altos, cada vez mais andares, principalmente na Ásia, Dubai, aquela coisa toda. E isso é uma verdade, porque a gente está vendo vãos enormes, prédios altíssimos em curva. Estamos vivendo um apogeu da arquitetura e podemos dizer que o que está acontecendo lá na Ásia seria a referência hoje para a arquitetura moderna, se é que a gente pode chamar assim? Olha, na verdade, sim, lá na Ásia a gente tem um grande investimento lá. Mas praticamente todos os edifícios que são feitos são chamados de arquitetos do mundo inteiro, tá? Então tem muitas disciplinas ali de projeto moderno, projeto mais contemporâneo e tudo mais. Mas assim, lá é uma referência pela quantidade de prédios e pela diversidade. Então, como tem muito investimento lá, tem muita diversidade, tem muita gente do mundo inteiro que faz coisas diferentes, coisas que não pode fazer em outros lugares. Por falta de dinheiro? Por falta de dinheiro, exatamente. Os petrodólares mandam, né? É muito dinheiro, né, Thiago? Inclusive, eu estava vendo um prédio que a piscina fica na cobertura e parece que a água, Cris, não tem borda a piscina, parece que vem dali e tipo já... Como se a pessoa fosse cair, como se fosse uma cachoeira, mas na verdade é em vidro, isso a muitos metros de altura, então... Muito legal. Chamada borda infinita. Borda infinita. Tem um prédio em Niterói, que eu tive pra lá, e aí sabe quando aquele turismo local, que tipo, quem mora na cidade não é nem museu nem nada, quem mora fica, aqui! Um prédio que foi idealizado, ele tem uma piscina por andar, e caríssimo, e aí caríssimo e tal, e foi tipo assim, era o negócio do momento, todo mundo queria, os bambambãs da cidade comprando. Beleza, todo mundo comprou o seu imóvel, quando foram entrar, descobriram que as piscinas foram projetadas e calculadas vazias e não cheias. E aí agora, isso é sério, e aí agora lá eles têm tipo época que pode, tipo essa semana é tua, semana que vem é do outro, na época do verão, não pode encher todas. Porque foi calculado com a piscina vazia. Gênio com J, né?
Gênio pra não dizer Juro, muito, né? juro. E é bem de frente, assim, pra vista pro mar e tal. E não pode ter piscina. E como é que é essa relação, Leandro, sobre o que você coloca ali na planilha para o que vai acontecer na verdade? Isso, por exemplo, foi um erro do arquiteto ou do engenheiro, nesse exemplo que a Cris falou? No meu ver, é um erro um pouco mais do engenheiro, mas na verdade vem dos dois, porque um fiscaliza o trabalho do outro, né? Isso aí não tem como, entendeu? Mas isso aí é um grande erro, porque afinal a ideia do arquiteto não foi seguida pelo engenheiro, né? Então é meio complicado. Quando o cara colocou a piscina por... merece essa mesmo. O que foi? O burrinho, ó, de novo. Merecido. Gente, ele me contou, ele disse que caiu, desvalorizou pra caramba lógico. e, tipo, quem comprou se arrependeu muito. Foi um... Porque você fala assim, você fala assim, não dá pra encher a minha piscina, imagine botar minha família aqui. Exatamente. É difícil. Isso, exatamente esse som. Conversando aqui com o Leandro Tridapalli. Leandro, e eu queria que você falasse também a respeito de que existe uma linha na arquitetura que, graças a Deus, está cada vez mais valorizada, que é com relação à valorização do meio ambiente. Hoje a gente vê os arquitetos fazendo cada vez mais os projetos aproveitando luz natural, aquele chamado edifício sustentável, com materiais diferentes, inclusive, dando soluções diferentes. Isso também é uma nova escola? Você percebe que o mercado está puxando para esse lado, cara? Com certeza. O mercado, a tendência do mercado é virar 100% isso daí hoje em dia, Thiago. O único problema é que tem que tomar muito cuidado, que em virtude do mercado estar muito aquecido nisso daí, nessa parte do sustentável, hoje em dia 90% das coisas é tudo propaganda, entendeu? Todo mundo fala que é eco alguma coisa, eco edifício, sustentabilidade e tal, mas na verdade é tudo para inglês ver, entendeu? São raros os projetos que realmente existe um conceito dentro dele, uma coisa pensada e tudo mais. Então a gente tem que tomar bastante cuidado, mas é uma tendência da construção civil, inevitavelmente. Dá um exemplo, cara, do que é realmente eco e do que é realmente... Eco-fake. Eco-fake, boa. Você tem diversas tipologias que podem ser sustentáveis, como a utilização da água de reuso dentro do edifício, você tem a parte de jardins verticais, entendeu? Tem muitas coisas que podem ser utilizadas, são coisas que são relativamente baratas, mas assim, tudo tem que ser pensado desde o começo e tem que ser seguido na execução, tem que ser seguido à risca de como ele é feito no projeto. Senão não adianta muito. Né? Legal. Eu vi um tempo atrás um garoto mesmo, nos Estados Unidos, que é um mini cientista, que ele não tinha espaço na casa dele para botar o teto solar lá, para eles poderem usar energia solar, e ele por observação, desenvolveu em formato de árvore, com pequenas plaquinhas como se fossem folhas, porque ele pensou assim, poxa, mas a árvore, ela cresce vertical e ela cresce com a luz do sol, então alguma coisa está funcionando aí. E aí ele fez um captador em formato de árvore com as plaquinhas viradas uma para cada lado e conseguiu botar, tipo, moleque, 13, 14 anos. Bonito de ver, né? Muito legal. Inclusive, a eficiência da captação solar dessa árvore que ele fez é muito superior a Você acompanhou essa notícia? Acompanhei. Qual que é a história, então, assim? É justamente isso? É justamente isso. Na verdade, assim, ele viu que a natureza captava luz e tudo mais, então ele achou um jeito, ele achou uma equação correta de captar mais energia do que normalmente a gente faz, que é tudo na vertical ou na horizontal, voltada para o norte, para o sul, enfim. E ele viu que pelas plantas ele achou uma constante em diversos tipos de plantas, de naquela árvores, região dele, né? Naquela região dele, realmente é um negócio que funcionou e está sendo estudado um pouco mais a fundo para a gente utilizar na construção civil também. Que bacana. Bem legal, né? Muito legal. 10 horas e 27 minutos, esse é o programa Na Noite Ipanema, conversando hoje nesse quadro Mercado de Trabalho, prestação de serviço para você que está ouvindo a gente agora, conversando com o Leandro Tridapalli, ele que é arquiteto do escritório Paralelo 23. A nossa música foi bem legal, foi surpresa até. A gente não tinha ainda recebido um pedido de Beatles na nossa programação dentro da entrevista, mas é esse o pedido, né, Leandro? Com certeza. Beatles, Twist and Shout pra vocês, um clássico no Na Noite Ipanema. Na Noite Ipanema.
impossível ouvir Twist and Shout do Beatles Não levantar as mãozinhas. e não lembrar do filme Curtindo a Vida Doidado, né? Que tá rolando aquele 4 de julho lá, fantástico, muito legal. Pra quem não viu ainda Curtindo a Vida Doidado, Tem que ver. Pelo amor de Deus, até no YouTube você acha, é só digitar. A gente tá conversando hoje, nessa segunda-feira, 9 de setembro, aqui no Na Noite Ipanema, com o Leandro Tridapali. Ele que é arquiteto e tá dentro do quadro Mercado de Trabalho para você. Eu queria pedir pro Leandro falar um pouquinho mais sobre o escritório, Paralelo 23, e sobre o nicho de mercado de projetos dentro de shoppings e galerias, já que a cidade tá passando por esse momento de tantos shoppings novos. Bombando. Não, com certeza. Na verdade, o Paralelo 23 já é um projeto que já vem há alguns anos aí, fazendo diversos tipos de projetos, residencial, comercial, institucional e tudo mais. E com o tempo, até como a gente citou sobre o mercado de varejo, né, nos últimos anos tem crescido bastante a demanda de projetos de comércio, de lojas, de galerias, de shopping. Tanto Sorocaba como tem os 4, 5 shoppings em construção, então a oportunidade está vindo bem de forte. Encontro, né? Tá bacana. Com certeza. E graças a Deus, nesses últimos tempos aí tem aumentado bastante a procura pro Paralelo, né? Ainda bem. Muito bom, né? Tem que fazer o jabazinho, né? Claro, lógico. Então, bacana. O pessoal que tá investindo em shopping, procura aí Paralelo 23. Mas esse não é espaço para isso. Queria, Leandro, que você falasse para agora aquele ouvinte do Na Noite que tá fazendo vestibular ou que tá terminando o ensino médio e que pensa fazer em arquitetura. Tem um perfil para esse profissional? É um profissional que tem que gostar mais de matemática, por exemplo? Tem que jogar Tetris bem. Tem que saber desenhar. Qual que é o perfil desse profissional? Na verdade, o arquiteto, quem quer ser arquiteto, tem que ser muito observador, né? Então, você cria espaço, você cria vivência, você cria muita coisa. Então, assim, o cara que brincava muito com Lego quando era criança, quem gosta de desenhar também, tá? Mas hoje em dia não é só desenho, não é só cálculo. Então são diversos meios que estão ali dentro da arquitetura, mas principalmente assim, quem gosta de viajar, de ver coisas mesmo, que é bem observador, eu acho que se daria muito bem no mercado hoje. E tem que ter vontade, né, Thiago? Não adianta tem que saber resolver os problemas, não adianta só fazer aquela formulazinha básica de sempre, tem que se enfiar. E nem só o programa de computador também não é o suficiente, né? Não, eu acho que nenhum programa substitui ou faz... A inspiração. A inspiração, a criatividade, eu acho que hoje em dia todas as profissões estão baseadas nisso, todo mundo quer alguma coisa diferente, porque escritório de arquitetura tem 1 milhão, rádio tem 1 milhão, programa de TV tem 1 milhão. Mas na Noite Ipanema só tem 1. Claro, eu não tenho 1 milhão. O Luizinho não tem 1 milhão, eu não tenho 1 milhão. Não, mas assim, qual é o diferencial? Qual é o seu diferencial? É o profissional, lógico, né? A inspiração. Lógico. Inclusive, eu estive visitando Montevidéu no ano passado e uma coisa que me chamou muito legal foi a arquitetura deles, que assim como Buenos Aires tem bastante traços europeus, mas o que me chamou mesmo a atenção foi que no centro, né, naquela parte mais antiga de Montevidéu, não existe a iluminação pública, ela não tem os cabos de energia passando igual a gente vê aqui, de um poste para o outro, né? O cabo, ele é tudo subterrâneo. E falaram que isso foi uma sacada de arquiteto, foi o arquiteto que desenhou dessa maneira, para aproveitar melhor a luz, enfim. E aí acabou sendo desse jeito. Então, assim, o arquiteto ele não está só no prédio em si, né? Ele está em soluções de ambientes em diversos lugares que a gente nem imagina, é isso, Leandro? Não, com certeza. Na verdade, hoje em dia, a maioria das universidades, inclusive, você não sai só arquiteto. Arquiteto é urbanista. Então você pensa na cidade como um todo, tanto o prédio individual como o prédio para a população, para a sociedade e tudo mais. Então, assim, o pensamento é o melhor conforto para todos, não só para uma pessoa específica, né? Legal. E, bom, é impossível a gente receber um arquiteto e não falar de Oscar Niemeyer, né? Até porque a minha pequena tá ouvindo em casa agora, ela é muito fã do Oscar Niemeyer. Se ela for arquiteta, vai me fazer muito feliz. Eu queria saber de você qual o legado que ele deixou, além das obras e monumentos que a gente vê e são lindíssimos. O legado que o Oscar deu pra gente é infinito, praticamente, né? Principalmente ele deu uma visibilidade pra arquitetura brasileira, mundial, que ninguém fez isso, entendeu? Ele, no começo ali dos anos 40, dos anos 50, fez obras de porte muito grande, como Brasília, Ibirapuera, o próprio Copan, em São Paulo.
E ele deu uma nova cara para a arquitetura moderna, na verdade. Junto com Le Corbusier, que foi o grande inspirador do modernismo, né? Niemeyer trouxe aí uma visão totalmente diferente, de formas curvas, natureza, a mulher brasileira, né? Toda aquela história que ele sempre pegou nos projetos. Marqueteiro também, né? Obviamente. E tem muita coisa dele que é referência, inclusive nos traços até hoje, ou mais na inspiração de que tudo era possível, assim. O legado dele é esse, é no conceito mesmo, o traço dele ou não? A gente pode viajar o quanto a gente quiser porque vai ficar bonito. Não, acho que o conceito principal dele é esse, são as curvas mesmo, sabe? São os panos de concreto que falavam dele, né? Essa era a diferença na época contra os outros arquitetos. Antes era tudo, o modernismo era tudo linhas retas, coisa mais dura. E o Niemeyer trouxe um movimento, trouxe uma coisa muito mais harmoniosa para a arquitetura que não era visto em nenhum lugar do mundo, e foi ele que mostrou isso, e hoje em dia é seguido por inúmeros países, inúmeros arquitetos importantíssimos. A gente estava falando aqui fora do ar do Museu do Olho, né, que é o museu desenhado por ele, para ele, né, o Museu Oscar Niemeyer em Curitiba. Tem um túnel que leva de uma parte a outra do museu, que ele é um túnel côncavo, assim, você passa, ele deve ter, sei lá, 5 metros, só que ele é curvo, então em dado momento você não enxerga a entrada nem a saída. Então ele é todo redondinho por dentro, assim, e ele é completamente branco, não tem nada que não seja completamente branco. E você não tem ideia do quão acima de você está o teto. Parece que está aqui, parece que é infinito. Se você levanta a mão, ideia. Não sabe onde está o teto. Parece que se você levantar, você vai tocar, mas daí você levanta e não alcança, e aí é muito pra cima. Ainda mais você que é grande pra caramba. Pois é, exato. Mas é muito legal essa... Palhaço. Mas é muito legal essa ideia, assim, de uma coisa teoricamente simples, porque é uma parede completamente branca, ponto. Mas a forma como ela foi feita e dá essa ilusão de ótica é muito legal. O próprio Copan, que você citou de exemplo, também é uma solução fantástica, né? Porque uma varanda não vê a outra, mas é tudo curvo, é um negócio sensacional. Pois é, ali foi uma solução genial para um terreno muito difícil, que no final acabou virando uma referência absurda. Um cartão postal de São Paulo. Com certeza. E o Niemeyer também trazia um grande conceito do modernismo, que era o menos é mais, né? Então, o simples normalmente é a melhor situação, a melhor solução para qualquer tipo de coisa. Agora eu queria perguntar uma coisa. Você como arquiteto, ele já sabia que na Catedral de Brasília ia dar para conversar de um lado pro outro falando na parede? Provavelmente sim. Ali que história tudo é essa? pensado. A catedral ela é redonda. Tá. E se você encostar na parede, tipo, eu tô aqui, você tá no meu extremo oposto, na parede do outro lado. Se você encostar o seu ouvido na parede, eu falo aqui rente à parede. Tipo, eu falo assim, coisa sem fio. Oi, lá. Thiago, tudo bem? Você ouve lá perfeitamente como se eu estivesse sussurrando no seu ouvido. Você tá brincando? Com certeza, com certeza. É muito legal. E eu fui, é assustador. Que bruxo. Mas isso é dentro da igreja? Dentro da igreja, porque ela por dentro também é côncava. Thiago vai arrepiar de novo, né, Thiago? Não. Sônia Mello só dia 18, amigo. Sueli. Sueli. Sônia Mello. Ia falar Sônia Abrão. Sônia Abrão. Sueli Mello. Leandro, eu queria que você deixasse aqui, então, o seu contato para quem quiser tirar dúvida. Às vezes, para isso também, né, o próprio aluno de arquitetura que queira conhecer um pouco mais o trabalho do Paralelo 23, deixa aí o seu contato. E muito obrigado por ter aceito o nosso convite para falar dessa profissão que, como a Cris disse, né, se a Mariana aceitar ser arquiteta, esse desafio de ser arquiteto, porque trabalha com imaginário, trabalha com o diferente, com criação, é muito bacana. Então, parabéns, obrigado por ter aceito o convite do Na Noite e o seu contato para quem quiser encontrar você ou o Paralelo 23. Obrigado, Thiago, pela oportunidade. Quem quiser contatar a gente, pode entrar no site www.paralelo23.com, mandar um e-mail arquitetura@paralelo23.com. Paralelo 23 é 23, né? Isso, 23, o numeral. Numeral. Maravilha. É isso. Luizinho Rodrigues, 10 horas e 39 minutos. Vamos para um break e voltamos em 2 minutos.